Sejam todos bem-vindos ao seminário Prefeitos 2013, Cenários de Desafios e Oportunidades. Este evento foi criado com o objetivo de auxiliar os prefeitos cearenses em sua tarefa de conduzir seus municípios ao desenvolvimento, apresentar ideias e ferramentas que vão contribuir para a qualidade de gestão pública e fomentar o debate em torno da administração pública eficiente. Convido o palestrante Carlos Henrique dos Reis Gama, diretor da G-Marketing, que irá proferir a palestra Plano de Comunicação, Marketing e o Impacto na Visibilidade do Município. Plano de Comunicação, Marketing e o Impacto na Visibilidade do Município. Aqui nós vamos poder, então, abusar aqui da inteligência e do conhecimento do nosso querido Carlos Henrique Gama. O bacana é que comunicação é divertido, né? A galera é divertida. E publicitário, né? O pessoal da marketólogo e etc. e tal, tem uma semelhança muito com advogado. Não sei se vocês conhecem a piada do advogado, mas a cidadã no interior, né? Mataram o filho dela, deu uns 10 tiros lá no forró. Aí ela chegou, pô, meu filho matou e tal. Aí ela veio correndo, doutor advogado, pelo amor de Deus, meu filho matou 10. Minha senhora, a senhora está com dinheiro? Tô. Estão dizendo que matou. Então isso aí mostra bem como é que é o negócio, né? Chegou a galera que faz o troço fluir bacana. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, e começando a gente vai falar de marca. E marca é um fenômeno que no século passado ganhou uma proporção absurda. E nesse século tende a ganhar uma proporção cada vez maior. E aí nós estamos falando de município. O município é empresa. Cada vez mais nós vamos ter a profissionalização, e o exemplo dessa presença maciça aqui nesse evento de vocês é uma comprovação disso, de que os prefeitos, os gestores estão preocupados em fazer do município rodar e funcionar como empresa. Porque sabe que, como nós vimos aqui na parte da manhã, nessas tristes apresentações, né, porque a gente fica deprimido, né, sabendo que recurso é escasso, a gente descobre isso. Então, é ruim, porque a gente tem muito para fazer, né, e pouco recurso. Princípio fundamental número 1 da economia, né? Os recursos são escassos. Então, o município é empresa, né, e o gestor, apesar de não ser produto, né, porque produto fala para caramba, né, o político fala para caramba, produto não fala, né, ele tem marca. Então, é importante que a gente saiba que o político, o que se transforma no gestor, né, o administrador do município, ele não está ali para ficar só uma gestão. Ele está ali para construir a marca. Ele está ali para se perpetuar, né? O cara começa com 30, 20 e poucos anos como prefeito, 40 anos, e vai até os 70, 80, enfim. Cada vez mais a gente tem até, né, prefeitos mais velhos do que isso. Então, isso é importante para a gente perceber o seguinte: se marca tem valor, né, que valor é esse? Isso é importante. Quanto é que custa esse carro? Chute, dá um chute. Quem paga? Quem paga? Quanto? Ninguém paga, ninguém quer o carro, né? Muito bom. Quanto custa agora o chinesinho Sherry? Quanto? 25 mil? 40 mil? Quanto custa agora? Quanto? 50? Quanto custa agora? 80? Quanto vale agora? Percebe? Transformou-se numa referência de quanto custa para quanto vale, e vocês, a gente consegue comprar por 20 paus um BMW. 20 mil você compra um BMW. Agora, a percepção de vocês é de valor em torno disso. Então, quero dizer a vocês, preconceituosos, pessoas que têm que ser recriminadas agora, porque vocês todos querem comprar um Lada. Pasmem.
Então foi apresentado lá no salão e hoje é o objeto de desejo do novo rico russo, né? E vocês não estão querendo o carro, então não vão levar. O Sistema Verde Mares ia sortear um agora no final. Mas então é importante a gente entender que é o seguinte, marca é uma coisa tão forte que esse produto aqui, que é o HB20, tem 2 meses de fila para entregar esse carro. Ok? Esse carro é um motor 975 cavalos de força, 3 cilindros, consome que é uma barbaridade. Agora, como tem um design bacaninha, tem fila de 2 meses para comprar. Você não tem pronta entrega desse automóvel. Isso mostra bem para a gente o quanto marca é importante. Esse carro na Europa, ele é a 4ª marca. Ninguém quer comprar. Hyundai na Europa não funciona. Nos Estados Unidos nem tem. Quem viajou recentemente aqui pode procurar um na rua que não encontra. Isso por quê? Porque cada vez mais o intangível ganha participação. Cada vez mais as pessoas não compram o que usam, compram o que aquilo ali vai funcionar para elas, o que é que vai projetar de imagem. Ou seja, a marca vale pelo comportamento, vale pela personalidade que projeta, vale por um monte de coisa. E aí nós estamos falando aqui de um iPhone que custa R$200, um preço de custo, 175, foi divulgado agora há pouco tempo, e a gente topa pagar R$2.000 nele. Por quê? Porque a gente não fala de preço, nós falamos de valor. Ninguém questiona a Apple dizendo, pô, mas você cobra demais. Não, cadê o 6? Eu quero comprar agora. Eu quero trocar. Eu vou vender o meu correndo para comprar o 6. E se lançar o 7, o 8, o 10, nós vamos comprar. Poucas exceções, evidentemente, né? Então, isso mostra para a gente muito como a marca, como nós nos relacionamos com a marca. Nós deixamos de nos relacionar com um produto para nos relacionar com uma ideia. E as coisas valem pela ideia que sugere. Quer ver um exemplo bacana? Abriu uma loja da Harley Davidson aqui em Fortaleza. Essa loja, antes de abrir, vendeu 30 motos que custam alguma coisa em torno de R$40.000. Ok? 30 motos, antes de abrir a loja. Hoje é objeto de desejo em Fortaleza. Eu lhe pergunto se alguém aqui já viu em Fortaleza um cara gordão, cabeludo, barbudo, com pinta de fedorento, que é o público-alvo, né? Que é o estereótipo máximo do consumidor da Harley Davidson, né? Não tem. Agora, percebam, vejam se eu consigo me expressar bem. Antigamente, na década de 70, 80, a marca expressava e se aproximava do comportamento de uma tribo. Agora, o que nós estamos vendo é o seguinte, ela não se aproxima mais da tribo, ela muda o estilo e comportamento das pessoas que se convertem naquele estereótipo que a marca projeta. Ou seja, eu, paletó, gravata, né, executivo, eu, no final de semana, quero ser easy rider. Eu vou, pego, compro uma moto de R$40.000, que eu vou andar 2 vezes no mês, e saio pela rua me achando livre. É isso que a marca vende. É esse comportamento. Então, gente, se marca é tudo isso, marca também é um conceito. Eu não estou aqui, e aí uso as palavras do Mauro Filho em nosso benefício aqui, né? Nós queremos fazer parte da agenda de vocês segunda-feira também. Segunda-feira, usem isso aqui, porque isso aqui também tem utilidade. Até porque, isso que o Mauro Filho disse aqui, vocês não vão conseguir fazer na totalidade, porque o recurso é escasso e não dá para fazer tudo. Não vai dar para pagar, não colocar asfalto e calçamento em todas as ruas, botar passagem molhada em tudo quanto é lugar. Mas construir uma imagem bacana e vender um projeto de administração comprometido com as pessoas, isso dá para fazer. E as pessoas entenderem que, efetivamente, não dá para fazer tudo. E priorizar, junto com a administração, o que deve ser feito. Bom, essa é a definição clássica de marca, promessa e desempenho. Bom, a promessa, essa é a British Petroleum, é uma das maiores do mundo, que foi aquela que fez aquela besteira lá no Golfo do México, que ficou sangrando o petróleo lá durante meses e meses e meses. Na internet, ela é Bad People. Ela não é British Petroleum. Converteram ela em outra coisa. Esse, nosso ex-presidente, né, que nos traz a imagem de quê? De uma pessoa, o que eu diria do Collor? O que o Collor é? Qual é a imagem? Arrogante, mal político, doido. Percebem? A imagem que ele vendeu foi do caçador de Marajá.
E ele foi, na prática, o cara que quebrou o monopólio do petróleo, abriu, e nós temos carros melhores porque ele abriu o mercado para importação, tornou a nossa indústria mais competitiva, ou seja, ele tem um monte de atributos positivos. Mas a imagem que ficou para a gente foi do arrogante, picareta, bandido, mal político e companhia limitada. Então, isso é um exemplo bacana. Nós vamos ser lembrados por um ponto. Tinha um presidente que antes havia sido ditador, mas depois foi eleito. Só que um negão amigo dele arrumou uma encrenca na rua e o presidente deu um tiro no peito. No peito dele, não do negão. Foi um bafafá. Mas assumiu o vice. Depois veio um presidente que construiu uma cidade no meio do nada e mudou a capital para lá. Aí veio o outro que falava esquisito, tinha mania de vassoura e que de repente renunciou. Ninguém entendeu bem por quê. E aí deu outra confusão danada. Mas acabou assumindo outro vice, que começou a ter umas ideias e foi derrubado pelos militares, que botaram um general na presidência. Aliás, não, vários, um atrás do outro. Teve aquele baixinho, depois aquele outro que teve um treco, e assumiu uma junta militar. Aí vieram mais 3 que não gostavam muito de ser presidente. E quando ninguém mais aguentava generais, eles deixaram entrar um civil, que tinha sido ministro daquele que deu tiro no peito. Mas ele também teve um treco bem no dia da posse. E aí entrou esse outro, que seria vice, que tinha um bigode estranho, se dizia poeta, que fez uma lei proibindo os preços de subir e deu com os burros na água. Foi quando voltou a eleição direta. Aí ganhou a almofadinha, que confiscou o dinheiro da população, construiu uma cascata em casa e quase foi para a cadeia, junto com o tesoureiro, que depois foi morto em circunstâncias misteriosas. Mas quando a almofadinha dançou, entrou um vice, aquele do tupete, amante do pão de queijo, que relançou o Fusca e lançou um novo dinheiro bolado por um ministro que por isso virou presidente. E tá aí, querendo ficar mais um pouquinho, talvez disputando a eleição com o do bigode, o do tupete e, se deixarem, com o da cascata. Bom, é basicamente isso. Folha de São Paulo, há 75 anos, tentando explicar É isso. esse país. Você vai ser lembrado por uma coisa. Você vai construir passagem molhada, colocar pavimentação em tudo quanto é canto, vai fazer um monte de coisa, mas qual é a imagem central que você tem? Você é visto como o quê? Você tem uma coisa para deixar. E assim, essa imagem ela é projetada e a gente tem a confirmação disso, né? Eu não posso dizer que ela não é a mãe do pobre, que ele não é o pai do pobre. Eu não posso dizer que o Collor não é o que vocês disseram que ele é. Eu não posso dizer, por exemplo, que Jaime Lerner ele não é um homem da ecologia. A sensação que a gente tem é que Curitiba, antes do Jaime Lerner, era um deserto, né? Porque a imagem é que ele construiu e fez aquilo, né? Não dá para dizer que o Fernando Henrique não é o domador da inflação, né? Vai ficar para a história dele, o resto da vida, né? Eu já ouvi alguém dizer aí, a inflação está voltando, chama o Fernando Henrique de volta, né? Então, assim, é loucura. Mas Juscelino Kubitschek, todo mundo concorda aqui, é o maior presidente da história do país? Todo mundo concorda? Né? Todo mundo fala, né? O plano de metas, né? Quer dizer, hoje que a gente fala muito em planejamento, né? Todo mundo, presidente era o Juscelino, né? Pois saibam, né? Para os que não sabem, né? Evidentemente, do plano de metas, que tinham 5 metas, Juscelino só cumpriu uma, que foi construir estrada. Nas outras, ele cumpriu 30%, 20%, 40%. No entanto, ficou com uma imagem de ser um grande planejador e um grande realizador. Ele só cumpriu uma das metas que ele projetou. Mas ele fez o quê? Envolveu as pessoas em torno de um projeto, de uma ideia. Então, isso faz com que as pessoas acreditem nisso. Deputado, nós estamos falando... Eu tenho aqui um monte de perguntas, mas eu vou fazer poucas. Nossa senhora! Sabe por que tem tanta pergunta? Porque a gente está falando sobre corrupção. O senhor é um homem de muitas posses. Diria que o senhor é um milionário, mas de que vale ser milionário se o senhor não pode viajar para fora do Brasil? Posso viajar, só que você não será convidada. Eu vou com a Silvia. O senhor não tem medo da Interpol parar a sua viagem? Não, senhora, porque aqui, eu repito, aqui tem Estado de Direito. O senhor está sendo acusado, só o senhor sozinho, de ter desviado cerca de R$1 bilhão da Prefeitura de São Paulo. E aí? Você falou acusado? Você falou acusado. Então eu vou lhe dizer que é mentira. Isso é uma acusação do Ministério Público de São Paulo. Dá licença.
tenho 44 anos de vida pública e sem uma condenação penal. Isso explica o quê? Que o senhor é 100% inocente ou que a justiça do Brasil nunca penaliza os corruptos? Eu quero dizer, se corrupção existe, é da senhora sua mãe. É isso, deputado. É o Ministério Público do Estado de São Paulo que o acusou, não sou eu, nem a minha mãe. Olha, você pode ser ignorante, mas eu vou te ensinar que Ministério Público não é justiça. O senhor acha que o Ministério Público é incompetente? Não, eu acho que a função deles é acusar e a função da justiça é julgar. E a função da gente é apresentar as provas e mostrar a nossa inocência. Mais alguma coisa? Pergunta para a senhora sua mãe. Esse é um dos maiores empresários do país, tá, gente? O dono da Eucatex, construiu a Eucatex. Eu vou derrubar essa mesa já já. Então, assim, lembrem, nós temos um ponto a valorizar. Estadão é muito mais credibilidade. E esse ponto que nós temos para valorizar, percebam, marco real e marco de referência. Ele não trabalha o objetivo. Mais uma vez, o subjetivo ganha uma importância absurda. O jornal vende informação, mas ele trabalha credibilidade. Vocês querem ver uma coisa interessante? E usem isso na segunda-feira. Usem isso na segunda-feira. A Amil e o Itaú, o que eles têm em comum? Um é plano de saúde, o outro é banco. Agora, os dois trabalham com o conceito? Quem é que compra plano de saúde aqui para usar? Ninguém. Quem é que quer colocar o dinheiro num lugar onde não vai conseguir resgatar? Ninguém. Os dois vendem segurança, não vendem assistência médica, nem vendem serviço bancário. Eles vendem segurança. Por isso é que o Bradesco tem presença. Gente, isso aqui é cartão amarelo. O Mauro recebeu 3 desse, e eu contei a diferença, foi 10 minutos entre um e outro. Esse é o meu primeiro ainda. Estou concluindo. Então, assim, façam isso. A expectativa das pessoas em relação a vocês não é outra. É construir passagem molhada, posto de saúde. O que vocês podem fazer para surpreender a população? Quer seja em volume, em quantidade, em qualidade, o que pode ser feito? Essa é a pergunta. Então, aqui só um exemplo da Amil e do Banco Itaú, em termos de comunicação, né, os dois trabalhando o mesmo conceito. Por isso que a gente vê na comunicação da Amil, avião, helicóptero, né, tudo no mundo, só que a gente não sabe que aquilo ali não vem, né? É só uma questão de percepção. Então, a gente vê muitas coisas assim, em termos de posicionamento do município, né? Então, aqui nós temos, Manaus, cuidando da nossa cidade. Bonfim, cuidando da nossa gente. E São Miguel, cuidando da nossa gente. O prefeito de Bonfim e São Miguel não são os mesmos, tá? Então, assim, cuidando da nossa gente é como fazer campanha para candidato e dizer a força do Ceará. A força do Ceará serve para mim, serve para ele, serve para qualquer um. Não diz nada. Então, se é assim, não use. Use efetivamente o que é valor seu, o que é promessa, porque marca é promessa e desempenho. Em outro exemplo, nós temos Itaqui, juntos faremos mais. Grajaú, juntos trabalhamos melhor. E Pouso Alegre, todos juntos contribuindo para uma cidade melhor. Gente, slogan é posicionamento, posicionamento tem que ser objetivo, tem que ter projeto. As pessoas acreditam em bandeiras. A Uni, na época do Collor, foi para a rua, porque a TV Globo botou no ar uma minissérie, entendeu, que falava sobre a Revolução, e foi todo mundo para a rua de cara pintada para derrubar o presidente da República. Porque acreditaram numa ideia. Esse é o ponto. Vendam uma ideia. Agora, vendam uma ideia que seja de vocês. Aproveitem o que vocês têm de bom, porque senão vocês vão ser a Prefeitura Tim, ou vão ser a Prefeitura Betânia, faz bem, ou pior, vão ter que chamar o Tasso para ser prefeito, porque vai ser o governo das mudanças. Então, ou a gente assume uma identidade nossa própria, que seja crível, que seja forte, ou então não vale a pena ter. Marca tem que ter credibilidade. Ela não vende informação, mas tem que ter credibilidade. Eu trouxe aqui um exemplo bacana. Essa é a National Brand Hexagon, é um mapa de posicionamento de avaliação de marca. Aqui nós temos cultura, pessoas, exportações, imigração e investimentos, governança e turismo.
Esse país está lá na Europa, né, coladinho do lado da Inglaterra, vive uma das piores crises, não só econômica, como também de natalidade. A população está envelhecendo barbaramente. Eles criaram um programa para atração de famílias. Se tiver menina, melhor. Se tiver filho jovem, ganha mais. E aí te dão casa, terreno, emprego, e te ensinam a falar língua, enfim, tudo que você quiser para você, jovem, casal jovem, ir morar lá, na Escócia. Não obstante, o posicionamento deles, ó, people, as pessoas, o turismo como atração e a governança. Olha a exportação lá, ó, como é que tem uma retração na exportação. Por quê? Porque não tem força de trabalho, não vai ter exportação. Então, efetivamente, eles privilegiam o que eles têm como importância. O que acontece? Aqui está escrito, ó, celebre a Escócia. E aqui embaixo está escrito, viva a Escócia, visite a Escócia. Por quê? Porque, visitando, você vai se encantar pelos aqueles castelos maravilhosos e vai ter a condição de aderir ao programa, porque eles vão abordar você lá. Vem cá, você não quer não, e tal, vim morar aqui, etc. e tal. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, enxergue o que você precisa, transforme isso em projeto, envolva as pessoas nisso. Vocês são craques em fazer campanha. É impressionante a vitalidade. Eu já fiz algumas campanhas no interior e me impressiona a capacidade que vocês têm de andar, de não dormir, de não comer e de tomar tubaína naqueles copinhos fedorentos. É impressionante. Vocês são sobreviventes. Vocês têm uma capacidade, uma vitalidade para fazer campanha que é impressionante. Então, várias cidades já fizeram isso, né? Vocês sabem que o chapéu do Panamá não é do Panamá, né? É feito no Equador. Mas essa projeção trouxe para a cidade do Panamá, né, uma capacidade, uma oportunidade muito grande. Eles chamaram os chapeleiros, se juntaram, fizeram uma campanha grande, contratando só personalidades para usar o chapéu em momento de lazer. Não é à toa que está todo mundo ali, ó, de camisetinha, de maiô e etc. e tal. Para quê? Para projetar, para resgatar isso como oportunidade. Nova York, e aí a gente tem Fortaleza como exemplo, né, o índice de criminalidade, a nossa sensação, né, de que a criminalidade está muito grande é absurda. E Nova York era quase o dobro do que é Fortaleza hoje, por exemplo. Então, o que o Rudy Giuliani, né, o prefeito, fez? Ele envolveu todos os órgãos, toda a população, num projeto chamado Tolerância Zero. Criou uma marca, um ícone, e copiou a Inglaterra. Na Inglaterra, onde é tradicional essa coisa do show business, né, um lugar chamado Piccadilly Circus, que é de onde vem efetivamente esse negócio do show business, eles montaram, isso há muitos anos atrás, não foi o Rudy Giuliani, mas montaram a Times Square. O que aconteceu? A Times Square hoje é o ponto entre os 10, é o ponto mais visitado, o ponto turístico mais visitado do mundo, apesar de Nova York ser só o 6º maior destino turístico. Percebam aqui, voltando um pedacinho, um dado interessante, entre os pontos mais visitados, 5 são fabricados. 4 Disneys, Tóquio, Los Angeles, Orlando e Euro Disney, e Times Square. São os 5 entre os 10 pontos mais visitados. 5 são fabricados. E aí me vem à cabeça o seguinte, quem aqui foi ao Beach Park? O prefeito de Aquiraz está aqui, tá? Não? Quem aqui foi ao Beach Park e saiu aqui dizendo, estive em Aquiraz e visitei o Beach Park? Aquiraz fica o Beach Park, tenho certeza, fica em Fortaleza. Olha a oportunidade que a prefeitura... Sabe como é que devia ser o gabinete do prefeito de Aquiraz? Um aquário. Ele devia ficar lá dentro de máscara, porque ele tinha que interiorizar, trazer para dentro como valor, envolver-se a cidade da água. Naquela praça, naquela rotatória que liga para a prainha ali, devia ser um chafariz. Ele devia aproveitar para fazer o seguinte, conheça Aquiraz, viva em Aquiraz, é a terra do lazer, do frescor, da água e companhia limitada. Percebem? Vocês não precisam ser a Times Square. É um exemplo meio vil, mas vocês têm... Eu vou dar uma queda em você. Então, assim, isso é oportunidade. Quem não tem recurso natural, como, por exemplo, Melbourne, se autodenominou a capital do design. E várias outras pegaram isso e transformaram também em oportunidade. Como, por exemplo,
né? A cidade dos Lagos Gêmeos, a cidade do Porto, a linda Indonésia, né? A cidade inteligente, a capital do silício, ou ainda, pasmem, né? A cidade ali chinesa, ela é a cidade wireless. Não tem o que dizer, a gente faz alguma coisa. Né? Por quê? Porque isso desperta interesse. Vocês são craques também em ter... Primeira coisa que o prefeito pega quando assume é um contador e um advogado, né? Contratem uma pessoa de marketing para ajudar vocês. Façam com que ele assessore vocês na identificação desses valores. Porque a estratégia de gestão, hoje de manhã foi dito aqui, vocês vão fazer sábado, segunda-feira. A estratégia de marca é um extrato disso. E a estratégia de comunicação ganha uma força absurda. Eu não sei se vocês têm a sensação, mas muitas vezes a gente tem um governo exemplar e uma comunicação que deixa a desejar, porque não projeta aquilo. O governo é muito maior do que a comunicação. Quando isso acontece, efetivamente, não é problema da comunicação, é problema do projeto de estratégia de marca. Isso é importante. Então, mais uma vez, façam isso na segunda-feira, pensem nisso, porque isso é importante. Agora, sem emoção não tem marca. A gente viveu muita coisa junto. E ela sempre ali, do meu lado. Já acordava linda. Às vezes até me pegava com aquela cara de bobo olhando pra ela. O tempo foi passando e eu fui deixando de perceber o quanto ela é especial. Sabe como é a rotina, né? Eu sei que eu podia ter feito a minha parte. Mas fui deixando pra lá e a gente acabou se afastando. Eu quero voltar a viver colado com ela. Cuidar dela. Voltar a fazer planos com ela. Eu vou fazer de tudo pra tê-la de volta. Salvador Viva, Ame e Cuide. Um movimento de mudança de atitude por nossa cidade. Mude você também e comece a viver, amar e cuidar de Salvador outra vez. Moacir, se você quiser, a gente tira a marca de Salvador e coloca de Fortaleza, vai ficar show. Então, gente, para concluir, façam um mapeamento efetivamente de quem é o seu público. Isso é importante, né? Não dá para atender todo mundo. Mapeie suas necessidades, identifique onde você pode fazer diferença efetivamente, porque aquilo ali é o que vai fazer com que você tenha uma gestão bem percebida ou não. E, por final, comunique 10 vezes a mesma coisa. Não comunique 10 em uma, e sim 10 vezes, porque comunicação tem que ter emoção, tem que falar com o que o público está querendo ouvir, o que está sentindo e ter repetição, porque isso é que faz com que a gente tenha uma percepção duradoura de valores que a gente esteja vendendo. Muito obrigado. Em nome da Prática Eventos, do Jornal Diário do Nordeste e a FUNCEP, agradecemos a presença de todos os prefeitos, jornalistas e demais que se fazem aqui presentes.